Olá, amigo reparador, tudo bem? No vídeo anterior, nós falamos sobre fluido de freio. E você viu que esse fluido ele tem uma característica única, que é a absorção de água. Você também viu as classificações desse fluido e todo tipo de manutenção que nós devemos fazer ali para manter o veículo em ordem, sempre seguindo o manual do proprietário. Eu sou o Thiago Pastrolin e hoje eu vou falar para você sobre a importância dos lubrificantes nos motores modernos. Informação técnica é com a Castrol em parceria com a Rota Oficina Brasil. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos começar essa aula falando um pouco sobre os tipos de lubrificante. E quais são? Nós temos o lubrificante mineral, o semissintético e o sintético. Vamos explicar um pouquinho sobre cada um. O lubrificante mineral, ele é um lubrificante de base mineral, uma base extraída diretamente do petróleo, uma base mais simples, e ele normalmente é aplicado aonde? Em veículos mais antigos, onde a gente exige menos do nosso motor não é tão exigido. É um lubrificante excelente, porém com qualidade um pouco inferior quando comparado com os outros tipos de lubrificante. Posteriormente, nós temos o lubrificante semissintético. Esse lubrificante é uma mistura do óleo mineral com o óleo sintético. Em aproximadamente 10% aí de óleo sintético para cada litro de óleo mineral. Esse lubrificante ele tem uma característica já superior quando comparada com o lubrificante mineral, porque ele consegue uma carga de aditivação maior, a gente consegue ter um grau de viscosidade menor também, ele já é aplicado em motores mais modernos, e isso faz aí com que a gente tenha rendimentos melhores desses motores. Posteriormente, nós teremos aí o lubrificante sintético. Esse lubrificante de base sintética é uma base produzida em laboratório. É uma base onde a gente consegue ter a total qualidade ali desse lubrificante, um lubrificante com controle de qualidade muito grande, onde a gente consegue ter índice de viscosidades cada vez menores. Isso proporciona o quê? Melhor aditivação no nosso lubrificante, a gente consegue ter cargas aditivos melhores e a gente consegue ter redução do atrito. E isso nos motores modernos, devido às folgas menores nos motores, é extremamente eficiente, porque esse lubrificante com a viscosidade menor, ele vai acabar preenchendo as folgas mais rápido, circulando por todo o motor de uma maneira muito rápida, isso aumentando a vida útil do motor e melhorando a performance graças ao quê? A diminuir o atrito das peças móveis desse motor. Uma outra característica do lubrificante sintético, por ter uma viscosidade menor, eu consigo reduzir o atrito e, consequentemente, a gente consegue ter um menor índice de consumo de combustível e emissões. Características essas que as montadoras buscam cada vez mais aí em seus veículos. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a viscosidade, nós vamos ter que nos aprofundar um pouco mais sobre a sua classificação. A classificação do lubrificante ela vai ser basicamente feita de duas maneiras. A gente vai ter a sigla 20W50, por exemplo. O óleo base desse lubrificante é o 20W. Isso significa que esse óleo que está no frasco aqui, ele tem as características do lubrificante 20W, quando em momento frio. Quando aquecido, ele vai passar a ter as características do lubrificante 50. Isso graças ao aditivo que é colocado no óleo base, que é o melhorador de viscosidade. Esse óleo, esse aditivo, ele vai fazer com que o óleo tenha a característica frio 20W e conforme ele vai aquecendo, conforme a gente pode ver na tabela, ele vai trocando a sua característica e passa a ter após aquecido a característica do óleo 50. Isso faz com que a gente transforme um óleo monoviscoso em um óleo multiviscoso, graças a um aditivo que é colocado no lubrificante. Além do aditivo melhorador de viscosidade, nós temos também outros aditivos, como o detergente, o anti-espumante, o antidesgaste e entre outros. O lubrificante desempenha um papel importante, não somente na parte de lubrificação, mas também na parte de limpeza do motor, devido ao aditivo detergente. Esse aditivo aí ele vai fazer o quê? Vai retirar a sujeira do motor e levar ela para onde? Para o filtro do óleo. Por isso que é sempre importante, toda vez que você trocar o lubrificante, sempre trocar o filtro. Porém, pequenas partículas acabam passando ali pelo filtro e ficam circulando juntamente com o óleo. Por isso que a gente sempre deve seguir as recomendações do fabricante e fazer as manutenções preventivas no veículo. E lembre-se, o cuidado com a troca de óleo do seu motor é essencial para o aumento da vida útil dele.
siga sempre as orientações do fabricante. Devemos sempre respeitar a forma que o veículo é conduzido, se é uso normal ou uso severo. A partir do momento que colocamos o lubrificante no motor, ele já passa a sofrer contaminação por processo de oxidação. Então ele já passa a contar o tempo ali para a gente poder fazer a troca do lubrificante. Então o lubrificante a gente pode trocar ele pensando no uso normal ou severo, por tempo ou por km. Se a gente for trocar por km, devemos sempre seguir a recomendação do fabricante. Se a gente for trocar por tempo, devemos sempre seguir a média. Óleo mineral 6 meses e óleo semissintético ou sintético até 1 ano após ser instalado no motor o lubrificante. A partir do momento que colocamos o lubrificante no cárter do motor, ele passa a sofrer o processo de oxidação. Isso é, ele passa a engrossar, ficar mais espesso. Isso causa dificuldade na passagem do lubrificante nas galerias, reduzindo a troca do calor e podendo levar o motor a fundir. A manutenção preventiva é o tipo de manutenção recomendada pelo fabricante. Durante os testes com veículos, o fabricante leva o veículo ao uso extremo, identificando os melhores pontos de manutenção e troca das peças. Já no caso de motores, os fabricantes colocam esses motores em dinamômetros e levam ele ao uso extremo, a fim de identificar o melhor ponto da troca de óleo de motor. Devemos sempre respeitar o manual do proprietário e trocar o lubrificante e fazer as manutenções nos tempos corretos, a fim de preservar a vida útil do nosso veículo. No caso do óleo de motor, o fabricante nos dá algumas condições, por exemplo, fazer a troca através do km ou tempo de uso, e sempre fazer no que ocorrer primeiro, tanto faz ser o km quanto o tempo de uso. Outro ponto que devemos ficar atento é a forma de uso do veículo, se ela está sendo usada como uso normal ou uso severo. Em muitos casos, fazemos uso severo dos nossos carros achando que estamos fazendo uso normal. Por exemplo, fazer pequenos trajetos com o motor não completamente aquecido. Isso é um exemplo de uso severo. E no caso de uso severo, nós sempre deveremos fazer a manutenção na metade do tempo recomendado pelo fabricante. Por exemplo, quando o fabricante recomendar a troca do óleo em uso normal com 10.000 km e nós fizermos o uso severo, nós sempre deveremos trocar com 5.000 km o nosso lubrificante do motor, visando preservar esse motor. Um outro exemplo de uso severo é o trânsito pesado das grandes cidades. Nós ficamos muito mais tempo com o motor ligado do que kms feitos. Ou seja, esse motor está trabalhando como se fosse um motor estacionário e sempre deve ser feita a manutenção preservando no uso severo, ou seja, metade do tempo previsto pelo fabricante. Aqui nós temos diversos frascos de óleos diferentes. Imagine o cliente chegando na sua oficina e solicitando que você recomende um óleo para ele. Nós temos óleo mais grosso, o óleo mais fino. Você fica na dúvida ali de qual óleo colocar. Imagine no motor que solicita um óleo mais fino, a gente acabar colocando um óleo um pouco mais grosso, um pouco mais espesso. O que vai acontecer dentro desse motor? O óleo ele não vai fluir tão bem. Isso vai prejudicar a lubrificação, vai fazer com que não haja troca de calor nas partes móveis, danificando o nosso motor por falta de lubrificação. Agora já imagine o caso contrário. O motor pede um óleo mais grosso e eu acabo colocando um óleo mais fino. O óleo ele vai fluir facilmente pelas folgas. Com isso ele vai perder pressão hidráulica, fazendo com que o motor acabe encostando uma peça móvel na outra, provocando desgaste e diminuindo também a vida útil desse motor. Portanto, sempre devemos respeitar a solicitação de viscosidade feita pelo fabricante. E onde que a gente pode encontrar essa solicitação de viscosidade? Nos manuais de proprietário. Encerrando a nossa videoaula sobre viscosidade, é importante que você sempre esteja atento na sua oficina e qual óleo você está utilizando no veículo. Pessoal, se surgirem dúvidas, não hesite em entrar em contato com o pessoal da Rota Oficina Brasil. Nós vamos estar prontos para atender todas as dúvidas de vocês. E agradecemos por estar até o final acompanhando a nossa videoaula. Não deixe de acompanhar o nosso site, pois em parceria com a Castrol, a Rota Oficina Brasil tem muito conteúdo para vocês, pessoal. Beleza? Vem com a gente. Até mais, hein? Tchau, tchau!